Transição planetária, capítulo 6, o serviço de iluminação. As horas sucediam-se lentas e pesadas. O grupo que atendíamos era constituído por quase 1000 vítimas da tragédia sísmica. Aparentemente pequeno era o resultado do nosso esforço, embora nos encontrássemos empenhados com carinho na execução da atividade que nos foi reservada. A noite tornava-se cada vez mais pavorosa do ponto de vista humano, em razão dos horrores que se manifestavam sem cessar. Na esfera física, a procura de cadáveres para a identificação era afligente, porque as pessoas choravam e imprecavam sem lucidez em torno do que exteriorizavam. Era uma catarse coletiva sob a inclemência das sombras tormentosas. Do nosso lado, não era menos angustiante a paisagem espiritual. Ana continuava a manter o archote aceso, derramando claridade no local sombrio e truanesco. Em determinado momento, escutamos uivos arrepiantes e vimos em movimento uma densa formação agitando-se e aproximando-se, como se empurrada por ventos suaves, imperceptíveis para nós outros. Ao acercar-se, pudemos ver em hediondez diversos espíritos com faces e formas lupinas, como se estivéssemos em um cenário de imaginação doentia, observando antigos seres humanos que se fizeram vítimas da zoantropia. Com aspectos repelentes e hórridos, eliminavam baba pegajosa pelas bocas escancaradas e os olhos brilhantes procuravam os cadáveres cujos espíritos estávamos libertando. Subitamente, tentaram atirar-se sobre um dos montes de membros e corpos misturados, como se estivessem esfaimados. Nesse comenos, Dr. White sinalizou ao padre Marcos que, rápido e seguro, desdobrou uma rede de fios luminosos e de ampla proporção, no que foi auxiliado por Yvonne e Oscar, atirando-a com habilidade sobre um monturo fétido. De imediato, pudemos perceber que se tratava de uma defesa magnética, irradiando energia especial que apavorou os agressores, que certamente a conheciam, fazendo que se afastassem em tropel rápido, sem maiores perturbações para o nosso labor. Fora a primeira vez que me deparara com cena de tal porte. Percebendo minhas interrogações mentais, o hábil diretor veio-me em socorro, explicando-me. Trata-se de espíritos muito infelizes, cujas existências na Terra foram terrificantes e que construíram as aparências perversas atuais como decorrência do mal que praticaram, indiferentes ao sofrimento que causavam. Haviam perdido a sensibilidade do amor e por isso mesmo deformaram psiquicamente o perispírito, que após a desencarnação do corpo somático encarregou-se de modelá-lo conforme se encontram. Sucede que a única diferença em relação aos demais casos de zoantropia é que normalmente a ocorrência é individual. No entanto, porque constituem um grupo aselvajado que laborava em conjunto, o fenômeno alcançou a todos, neles plasmando a deformidade lupina que os faz temerários, imprimindo-lhe as necessidades alimentares típicas do gênero Canis lupus, mantendo a mente entorpecida. Por automatismo, prosseguem na sanha do desequilíbrio, até o momento quando a misericórdia de Deus deles se compadeça e sejam recambiados às reencarnações expiatórias muito dolorosas. A mente é sempre a geradora de bênçãos ou de desditas, porque dela procedem as aspirações de uma assim como de outra natureza. Quando as criaturas humanas considerarem a força do pensamento
que procede do ser que são, haverá mudança radical de comportamento moral e social, dando lugar às conquistas relevantes da imortalidade triunfante. Por enquanto, é natural que o processo ainda se encontre em fase preparatória, dando lugar às aberrações que tomam o corpo no mundo físico, caracterizando a decadência dos valores éticos e morais, nas esperanças de felicidades que sossobram no mar encapelado das paixões. Não são poucos no campo das comunicações na Terra os descantados multiplicadores de opinião, que sintonizam com as entidades bestializadas, que os submetem ao talante das suas aberrações. Durante largos períodos de desdobramento pelo sono fisiológico, imprimindo profundamente no cerne do ser de cada um a devassidão, o desvario, a degradação moral. Retomando ao corpo somático, recordam-se das experiências viciosas em que se comprazem e estimulam os seus aficionados cada vez mais à luxúria, ao sexo assodadado pelas drogas alucinógenas, pelo álcool, pelas substâncias farmacêuticas estimulantes. Não seja de surpreender a debandada das gerações novas para as músicas de sentido infeliz, nos bailes de procedência primária e sensualidade, onde a perversão dos sentimentos é a tônica e o estímulo à violência, à rebeldia, à agressividade constituem o panorama da revolta. Afinal, contra o quê? Tornam-se adversários do denominado contexto, em vez de desenvolverem os valores dignificantes para melhorá-lo. Mergulham fundamente nas paixões mais vis, tornando piores para eles mesmos e para os outros os dias que enfrentam. Fogem, então, para a consumpção por meio das drogas, da exaustão, dos prazeres sensuais e perversos. De pequena monta, a contribuição da responsabilidade do dever, ainda distante de serem avaliados devidamente, essa tarefa libertadora, sem dúvida, cabe à educação das novas gerações, a fim de que sejam criados novos hábitos de convivência e de comunicação saudável, dando lugar ao desenvolvimento das forças vivas do bem inatas em todos os indivíduos. Podemos ver aqui as paisagens defluentes dessas condutas arbitrárias e deslocadas no tempo e no espaço, transformadas em sofrimento de longo prazo, que o amor irá modificar no momento próprio. Não havia oportunidade para mais esclarecimento e divagações sobre o tema relevante, porque agora chovia energia causticante, que fazia lembrar os raios durante as tempestades, aumentando as dores das vítimas de si mesmas, arrebatadas do corpo pela desencarnação em massa. Curiosamente, relampejava na sombra temerária, e essas claridades eram psíquicas que predominavam na região mesmo antes do acontecimento terrível. Turistas de diversos países europeus, como americanos, especialmente nórdicos, franceses e alemães, escolhiam aquelas regiões para os prazeres do corpo, sem qualquer compromisso com a beleza das paisagens dos mares do sul, com a sua natureza ainda semi-preservada. Muitos viajavam para aqueles paraísos, quais a Tailândia, as Ilhas Maldivas, as Ilhas Fifi e outras, para desfrutarem das facilidades morais, sexuais, de jovens adolescentes vendidos pelos pais irresponsáveis ao comércio da licenciosidade. Hábitos ancestrais, ainda vigentes de total desrespeito pela mulher e pelo ser humano, facultavam a larga prostituição de meninas e de meninos, que serviam de mascotes aos ocidentais, que os podiam comprar a preço bastante acessível para eles.
Ao longo dos últimos anos, as mentes geraram essa psicosfera doentia nas regiões agora afetadas pela calamidade, que teve uma função purificadora para toda a região, alterando os costumes e propondo novos comportamentos morais pela dor, advertindo a respeito da fragilidade e temporalidade da vida orgânica, e que, infelizmente, ainda não apresentava qualquer possibilidade de melhora. Pelo contrário, aconteciam a revolta, o suborno, o desvio dos auxílios internacionais, a dominação dos mais fortes sobre os mais fracos, que ficariam à mercê da própria sorte em relação ao futuro sombrio em cujo rumo avançava. Como as religiões lentamente estavam perdendo prestígio, mantendo regras de comportamento na teoria e macumunando-se com os poderes temporais indignos, as criaturas encontravam-se sem norte, vagando nas ocorrências mais apetecidas e menos laboriosas. O dinheiro fácil era o que lhes importava, a fim de saírem da miséria financeira e embriagarem-se no consumismo devastador. Como faz falta a presença de Jesus no mundo, assim como um dos seus embaixadores, que através dos tempos vieram preparar-lhe o advento. As suas propostas ricas de ternura e de esperança, de consolo e de amor, ainda não conseguiram penetrar realmente nos seus seguidores, menos ainda naqueles que o não conhecem, dando lugar às loucuras do imediatismo, do desgaste emocional e moral nos jogos dos desejos infrenes. A iluminação espiritual é trabalho de largo porte, que exige abnegação e devotamento, compensando-o através da paz que proporciona e da alegria de viver sem condicionamentos extravagantes nem dependências doentias. Empenhados na atividade especial de ajuda aos irmãos aflitos, sucediam-se os quadros de dor, cada qual específico em razão de cada pessoa ser única e especial, seus problemas e ambições muito próprios, caracterizando-lhe o nível de evolução. Abdul, suavemente iluminado, podendo ser percebido pela maioria dos espíritos perversos que disputavam as carcaças humanas e tentavam submeter os seus antigos hóspedes físicos, continuava no recitativo do Alcorão, suplicando vez que outra a ajuda dos céus para os sofredores e seus algozes. Subitamente, no círculo de aflições, destacou-se uma mulher de olhar esgazeado, que procurava a mãezinha, também vítima da catástrofe. Gritava já afônica pelo nome da genitora, tentando desembaraçar-se do corpo sem o conseguir, constrangendo-nos de imediato. Acerquei-me paciente e compadecido, podendo ler no seu pensamento o drama que experienciava e a dor imensa que a consumia. Estava atendendo a senhora idosa enferma quando a onda imensa arrancou-lhe a casa do solo, levando-a de roldão com os coqueiros e as outras árvores de grande porte, despedaçando tudo à frente. A morte de ambas foi imediata e logo despertou agônica entre as ruínas do que fora o lugar em que vivia. Não se apercebeu da situação, pois que, para ela, o dia não raiara, ainda tomado pelas sombras decorrentes das vibrações ambientais pesadas, entregando-se ao desespero em busca da anciã. Fortemente ligada ao corpo, tentava sair do lugar sem o conseguir, em desespero crescente. Naquele momento, algo de belo sucedeu, porque na densa escuridão surgiu a mãezinha, liberada do corpo físico e lúcida, assistida por nobre amigo desencarnado, que a conduzia, ajudando-o a cercar-se da filha alucinada. Vendo-nos em processo de auxílio e esclarecida pelo seu mentor espiritual, sorriu e tentou agradecer sem palavras a nossa presença. Ato contínuo, abraçou a filha totalmente desequilibrada
e começou a cantar uma doce melodia que falava de esperança, de alegria e de reencontro. A jovem espiritual acalmou-se a pouco e pouco enquanto era embalada, logo adormecendo. Foi então que oferecemos o nosso contributo para a técnica da libertação dos despojos físicos, cujas últimas energias foram absorvidas pelo espírito que se recolheu no regaço maternal. As doces vibrações da Senhora e a sua destacada estatura espiritual irradiavam-se, invadindo o organismo perispirítico da filhinha que foi conduzida a outra esfera que não aquela a qual nos vinculávamos. O trabalho prosseguia sem cessar. Embora o sol abençoasse a imensa área logo ao amanhecer, do nosso lado continuavam as trevas densas e as aflições sem nome, aguardando o sublime contributo da iluminação espiritual.